você, Alessandra. Ok. Boa noite, meu nome é Alessandra, eu sou enfermeira. Eu vou falar sobre um dos estudos que a gente realiza aqui em Belo Horizonte, no Hospital Risoleta, que é sobre o valor preditivo e a correlação do sistema de classificação Wi-Fi, com amputação maior e mortalidade em pacientes com isquemia críticas, e também a gente avaliou também os pacientes com pé diabético. Então, só falar um pouquinho sobre o estudo em relação à doença arterial periférica. Ela é a terceira causa de morte. O custo dela é em torno de 50% em relação às doenças coronarianas e 100% em relação às doenças de acidente vascular cerebral. Os principais fatores de risco: a idade, hipertensão, dislipidemia, tabagismo e diabetes, sendo que o tabagismo e o diabetes são os mais predominantes. A associação da DAP com o diabetes, ele aumenta as taxas de amputação e mortalidade. Com isso, o diabetes, que tem a sua principal complicação, é o pé diabético. Por quê? Ele é que leva a mais internações, a maiores taxas de amputação, em torno de 1 milhão de amputações por ano, em torno de 5 mil pessoas de óbito por ano. Em relação a essa associação entre doença arterial periférica e o diabetes, por ele elevar o seu custo, ter maior taxa de amputação e maior taxa de mortalidade, é que a SBS elaborou um documento que é a classificação Wi-Fi, que ela avalia 3 características, que é a ferida, a isquemia e a infecção. E ela gradua de 0 a 3 cada categoria. E aí, em relação à ferida, 0 grau é quando não tem nenhuma úlcera, o grau 1, quando você tem uma úlcera pequena, o grau 2, quando você tem uma úlcera mais profunda, que acomete mais o antepé, e o grau 3 da ferida, quando tem uma úlcera extensa ou que acomete o calcanhar de forma mais profunda. E a isquemia é avaliada pelo índice tornozelo-braço, que é grau 0, quando você tem um ITB acima de 0,8. O grau 1, quando você tem entre 0,6 e 0,79. O grau 2, quando você tem entre 0,4 e 0,59. E o grau 3, menor que 0,39. E o outro item é a infecção, que é o grau 0, quando não tem infecção. O grau 1, uma infecção leve, né, ou suave, ou um grau 2, quando você tem uma infecção moderada, e o grau 3, quando você tem uma infecção severa. E aí, fazendo essa classificação, essas três graduações não são somatórias, então ela remete a 2 tabelas, que a primeira, que é a classificação, que avalia o risco desse indivíduo vir a ser submetido a uma amputação maior no período em até 1 ano. E o segundo quadro é que ele identifica qual que é o benefício em revascularizar esse membro afetado. Com isso, quando a gente tem o resultado do risco de amputação, ele automaticamente agrupa esses pacientes. Então, paciente com risco de amputação muito baixo, ele vai ser agrupado no estágio clínico 1. O baixo risco para amputação vai ser agrupado no estágio clínico 2. O moderado risco de amputação vai ser agrupado no estágio clínico 3. E o alto risco no estágio 4. Então, esse documento na SBS, ele veio de uma forma, foi elaborado por especialistas. Agora a gente tem alguns estudos que validaram em outros lugares, mas no Brasil, até então, o nosso estudo tem sido o primeiro aqui no Brasil. Então, a gente buscou fazer essa avaliação e essa predição desse instrumento, porque ele foi visto lá fora, para a população lá fora, ele tem sido validado. E aí a gente tentou trazer essa validação também para o nosso perfil. Então, o objetivo do estudo foi avaliar a associação e o valor preditivo da classificação Wi-Fi,
foi proposto pela Sociedade de Cirurgia Vascular em relação à probabilidade de amputação maior e mortalidade em pacientes com doença arterial periférica e ou pé diabético. Foi uma corte retrospectiva de um hospital público de ensino que avaliou os pacientes internados entre 2015 a 2017 com doença arterial periférica ou pé diabético. As principais variáveis foram o perfil clínico e demográfico, o tempo de internação, a taxa de amputação, a mobilidade e risco nutricional, a taxa de mortalidade e a sobrevida. Para a identificação da amputação maior, a gente descreveu que a amputação do pé é uma amputação menor e foi considerada a amputação maior a nível de perna e coxa e desarticulação de quadril. Para a mobilidade, a gente identificou o paciente que é independente, aquele que mesmo com o uso de dispositivo de marcha, ele conseguia se movimentar sozinho. O dependente parcial é aquele paciente que, para se movimentar, ele precisava de auxílio de uma outra pessoa. E o dependente total é o paciente acamado. Então, os nossos resultados. Em relação aos estágios de risco, o maior predominância dos nossos pacientes foram entre o estágio 3 e 4, que demonstram um nível de gravidade muito grande em relação a esse perfil. A mediana de idade foi de 66 anos, com um mínimo de 23 e o máximo de 95 anos. Predominou-se os homens, com 62,9%. Em relação à origem, né, de residência, a maioria eram da região metropolitana de Belo Horizonte, seguido da capital de Belo Horizonte, e depois de pacientes do interior, porque a gente também é referência para o estado em cirurgia vascular. Então, as principais comorbidades. Segue a linha de outros estudos também, outros perfis, que é a hipertensão, diabetes, depois o tabagismo, o AVC e a doença coronariana. A história vascular, em relação aos pacientes que já revascularizaram, em torno de 14%, 15% desses pacientes já foram submetidos a alguma revascularização. Em relação às amputações, 18% tinha amputação menor e 6,1% ele tinha uma amputação maior no membro contralateral, ipsilateral. A mobilidade prévia, que foi considerado 2 meses antes dele vir a internar. Então, os pacientes com estágio clínico 4 do Wi-Fi, ele já internavam de uma forma mais grave, até mesmo em relação à sua mobilidade. Tanto é que, quanto maior o estágio clínico do Wi-Fi, menor foi o número de pacientes independentes, né, em relação à sua mobilidade. E paciente com dependência parcial, ele já foi aumentando. Então, o estágio clínico 4, ele teve maior número de pacientes com dependentes parciais e dependente total. O risco nutricional ele é avaliado pela triagem NRS de 2002, que avalia se o paciente tem um risco ou não tem um risco nutricional. Então, a gente percebe que quanto maior o estágio clínico do Wi-Fi, maior é a quantidade de pacientes com risco nutricional. Em relação aos exames laboratoriais avaliados, a gente percebeu e identificou uma diferença estatística em relação à hemoglobina, que identifica muito o estado nutricional e a anemia do paciente. Em relação aos procedimentos cirúrgicos realizados na internação, em torno de 40% a 41% dos pacientes eles foram revascularizados nessa primeira internação. A gente pode perceber que quanto maior o estágio de risco, maior foi a taxa de pacientes revascularizados. E isso ocorreu também em relação à amputação. Quanto maior o estágio de risco, maior foi a taxa de amputação. Então, a gente teve uma taxa de amputação maior, em torno de 17,9%. Em relação à assistência multidisciplinar, multiprofissional,
que foi avaliado, paciente que foi atendido além do cirurgião vascular e da enfermagem do hospital, foi atendido por uma enfermeira especialista, um fisioterapeuta ou qualquer outra profissional de categoria, nutrição, farmácia, psicólogo. Então, o paciente que foi atendido pela cirurgia vascular e 2 ou mais profissionais, a gente considerou essa assistência multidisciplinar. Então, a gente pode perceber que também o estágio de risco 4, ele apresentou maior demanda dos profissionais, e quando a gente analisa o estágio de risco 1, apesar de ter sido alto, a gente remete que a maioria dos pacientes pré-diabéticos sem isquemia, eles também foram avaliados pela terapia ocupacional e também pelo enfermeiro especialista, porque tem que fazer as orientações preventivas para que esse paciente ele não venha a ter um agravamento da sua ferida, uma complicação, ou se ele vem a ter um mal perfurante. Então, a questão da assistência multidisciplinar para o estágio de risco 1 é muito bem explicado por essas questões. Em relação aos principais desfechos na primeira internação, a gente percebeu que o paciente com maior risco, né, o maior estágio clínico do Wi-Fi, ele teve maior taxa de amputação, ao contrário da sobrevida livre de amputação. Então, quanto maior o estágio clínico do Wi-Fi, pior foi a sua taxa de sobrevida. E para a mortalidade, ela seguiu a mesma linha da amputação maior. Então, quanto maior o estágio de risco do Wi-Fi, maior foi a taxa de mortalidade. O tempo de internação desses pacientes também foi um diferencial, assim, teve uma diferença muito grande entre o estágio de clínico 4 e o estágio 1, quase que o dobro do tempo de internação. Esse paciente ele já chega descompensado clinicamente, então até você compensar ele para um procedimento cirúrgico, para ele poder restabelecer, recuperar, então esse tempo demora. Mas a taxa de média de todos os pacientes foi em torno de 17,03 em dias. E a taxa os desfechos em um ano, que é a amputação maior, a sobrevida livre de amputação e a mortalidade em até um ano, a gente observou a mesma tendência das taxas da primeira internação. Quanto maior o estágio de risco Wi-Fi, maior foi a taxa de amputação e maior a taxa de mortalidade. E, ao contrário da sobrevida, quanto maior o estágio clínico, pior foi a taxa de sobrevida livre de amputação maior. Fazendo uma análise em relação ao documento da SVS e os outros centros de referência internacionais para prevenção de amputação, a gente faz uma comparação em relação a esses estudos. A SVS coloca que para o estágio de risco 1, a taxa de amputação maior média seria de 3%. A nossa ficou um pouco acima, ficou 5,7%. Em relação ao estágio de risco 2, a SVS coloca de 10%, e a gente identificou uma taxa de 15,6%, mas que foi menor que o estudo de Van Helsing de 2018. Já para o estágio de risco 3, a SVS coloca uma taxa de 23%, e a nossa taxa foi 19,6%, então bem inferior ao documento da SVS, e também foi inferior aos estudos de Kuhl, que identificou 23,3%. Em relação aos estágios de risco 4, a SVS coloca uma taxa de amputação de 40%, e nós identificamos 46%, acima da média estabelecida, mas inferior ao estudo de ZAN, de documentos publicados em 2015. Em relação ao risco do paciente vir a sofrer uma amputação, a gente fez essa avaliação. Então, a gente observou que quanto maior o estágio de risco do Wi-Fi,
maiores as possibilidades desse paciente vir a ter uma amputação maior. E em relação à mortalidade, também foi a mesma coisa. Não foi tão significativo quanto a amputação maior, mas também teve uma diferença entre o estágio de risco 4 e o estágio de risco 1. Em relação à sobrevida livre de amputação maior, a gente também identificou o contrário. Quanto maior o estágio de risco da classificação Wi-Fi, menor foi a possibilidade desses pacientes sobreviverem sem uma amputação maior. E em relação a gente colocou sobrevida funcional, mas é aquele paciente com mobilidade, que ele consegue se mover independente ou dependente parcial. Então, a gente também identificou uma relação, comparando os estágios de risco. Então, quanto maior o estágio de risco, pior é a chance do paciente sobreviver de forma funcional sem uma amputação. E a avaliação da sensibilidade e especificidade, a gente utilizou a curva ROC, que identificou uma área de 0,701. Então, é uma área que prediz muito bem a classificação. Então, acima de 70% foi identificado. E o ponto de corte para essa sensibilidade e especificidade foi acima do estágio de risco 3. Então, ele identificou uma sensibilidade de 60,57 e uma especificidade de 74,43. E a análise de sobrevida livre de amputação, a gente identificou também que quanto maior o risco, o maior estágio de risco da classificação Wi-Fi, pior é essas taxas, e o paciente ele vai sobreviver menos em relação aos estágios de risco menores. Apesar que o estágio de risco 2 e 3, em vários momentos, eles são muito parecidos, em algumas variáveis também. A mobilidade, que foi uma das variáveis que a gente apresentou e avaliou, foi essa questão do estágio de risco 4, ele ter uma pior mobilidade no final do estudo, né? Então, ele já, desde o início, com uma avaliação da mobilidade prévia, a mobilidade após a primeira internação e a mobilidade no fim do estudo, ele identificou que, quanto pior o estágio de risco do Wi-Fi, pior são as condições de mobilidade desse paciente. Então, o paciente do estágio de risco 1, ele teve uma mobilidade melhor em relação aos demais, apesar que, para independente, o estágio de risco 2, ele havia apresentado 83,20% em comparação aos outros. Então, com esse estudo, a gente concluiu que os estágios de riscos da classificação Wi-Fi, ele se associa com as maiores taxas de amputação, as maiores taxas de mortalidade, e ele está associado com a piora clínica, a piora laboratorial, a piora nutricional e a piora da mobilidade. E o estágio de risco 4, ele possui uma alta sensibilidade e especificidade em predizer a amputação maior e está associado à mortalidade. Porque a classificação Wi-Fi, ela se mostrou, né, uma ferramenta diagnóstica e prognóstica que é muito importante na aplicação, na abordagem desses nossos pacientes. E isso associada ao cuidado multiprofissional, porque a classificação Wi-Fi aplicada sozinha, assim, essa questão da equipe multiprofissional, a gente talvez não conseguiria os resultados tão bons como a gente conseguiu. E uma das sugestões que a gente tem em relação a esse trabalho foi acrescentar a funcionalidade no sistema de classificação Wi-Fi, visto que a tomada de decisão do paciente se vai amputar ou se a gente vai investir na revascularização, a gente identifica muito a funcionalidade. Então, não adianta eu manter um paciente com um membro se ele não vai andar.
ou se aquele membro não vai ser funcional. Então, é um dos fatores importantes em relação ao Wi-Fi, é trazer essa funcionalidade. Então, é isso. Muito bom, parabéns, Alessandra. Nós vamos iniciar o nosso debate. Vou começar, logicamente, com o Dr. Túlio, que é o seu orientador, e depois, na sequência, o Dr. Bruno, e finalizamos com o Dr. Saciloto. Só colocando, Túlio, que a nossa colega Paris, da endocrinologia, nos convidou para participar de uma atualização do CISPED, que é um aplicativo para pé diabético, muito interessante, e ela colocou a possibilidade de nós fazermos um aplicativo dentro do aplicativo dela, para exatamente você facilitar todo esse score na classificação do Wi-Fi. Eu achei bem interessante. Obviamente que você foi convidado, toda a turma da Comissão de Pé Diabético, achei bem interessante. E, então, passo a palavra ao Túlio para que ele dê essas considerações sobre a aula da Alessandra. Eliude, obrigado. Eu conversei com a Maria Cândida, foi uma semana já, e eu baixei até o aplicativo dela. Eu esqueci de passar isso para a Alessandra, porque a Alessandra que é a nossa enfermeira-chefe lá da vascular, então ela coordena um tanto de coisa lá para mim, desde aluno até o retorno dos pacientes e tudo. Então, assim, ela que gerencia tudo lá. Nós temos um grande banco de dados, né, que, em parte, isso deve-se a ela, né, a coleta desses dados todos e a criação do banco de dados, tudo foi ela. Isso aí, Eliude, você bem sabe, né, comigo, assim, a gente só consegue bom resultado nessa área do pé diabético, que envolve infectologia, endocrinologia, feridas, isquemia, cuidado clínico, a gente só consegue com apoio multiprofissional. Né? Então, assim, nós temos cirurgiões vasculares dedicados, não é assim, não adianta, eu sou cirurgião vascular. Não, você tem que estar dedicado, focado naquele assunto, estudando, atualizando e tudo. Mesma coisa a enfermagem. Eu sou enfermeira, eu mexo com feridas. Também não serve. Tem que ser uma enfermeira dedicada, focada em ferida vascular. Eu sou fisioterapeuta. Não, também não serve. Tem que ser uma fisio dedicada. Nós vimos aqui os dados belíssimos da Alessandra com relação à funcionalidade, a mobilidade do paciente, o tanto que o paciente decai com a piora do estágio clínico Wi-Fi dele, né? Entre outras coisas, né? Nós descobrimos muita coisa aí. Outra questão importante é a questão nutricional, que a Alessandra ressaltou aí, que tem um decaimento nutricional absurdo à medida que você vai agravando as classes clínicas Wi-Fi. Né? Então, assim, esse estudo deu assim, muita luz para a gente. Então, não é só também a questão multiprofissional. A Alessandra mostrou ali os dados, né, o que a SVS sugere, os dados que a gente conseguiu. Ela fala que 3,5 é diferente de 5. Ela falou que nós estamos muito acima dos 3,5. Já falei com ela que não é. Já falei que isso é igual. 3,5 é igual a 5. Entendeu? Ela fala, nós tivemos uma taxa de amputação no grupo 3 de 44%, eles querem 40%, nós estamos acima. Não, 44 é igual a 40%, entendeu? E acontece isso no mundo. Túlio, provocando aqui o Bruno, chamou atenção aqui na categoria 4, a diferença foi muito grande, de 40% para 19%. Você não achou, Bruno? A que você acredita isso, Túlio? É uma diferença importante. Nós vimos, no trabalho da Alessandra, ela fez a curva ROC, né? Para mostrar justamente a sensibilidade, a especificidade, não colocou ali o valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, porque também é muita coisa, né? Muito tempo. Mas o estágio 4 foi preditor para isso tudo. Entendeu? Lembrando que as categorias de risco, a categoria 4, você tem que ter isquemia, úlcera e infecção juntas para que dê o estágio 4. Né? Não é só uma coisa. Então, assim, definitivamente, o estágio 4 tem um prognóstico terrível. E isso ela mostrou os resultados aqui de internação. No longo prazo,
Em um ano, que a gente diz, né, porque para a doença arterial periférica os pacientes morrem muito, em um ano a taxa de amputação do classe 4, do estágio 4, é 50%. A mortalidade dele, eu não lembro, Alessandro, você me corrige aqui, é mais de 25%, por volta de 28%, se não me engano, eu não tenho todos os dados de cabeça, não, mas assim, é um grupo morredor e amputador. Eles são amputados mesmo e morrem mesmo. Né? Por quê? A ferida diabética é a ponta do iceberg. O que está por dentro ali vem desnutrição, vem disfuncionalidade, vem anemia, vem insuficiência cardíaca, vem insuficiência renal, vem um tanto de coisa ruim que vai levar ao desfecho ruim dele. E a grande questão que a gente consegue melhorar um pouco são basicamente duas, né? Não é que nós somos exímios cirurgiões, longe disso, não tem esse negócio do cirurgião que é o centro do universo e todo mundo gira ali, não. Primeiro, tem a questão científica forte que a gente bate o pé. Eu acho que é isso. Aqui ninguém acha nada. Aqui todo mundo comprova. Ou não comprova. Se não comprovou, por favor, cale-se. Ou então comprova e mostra que o seu resultado é melhor e com dado científico. O Wi-Fi veio para substituir isso. Então, a primeira questão foi o Wi-Fi. A segunda questão é realmente a multidisciplinaridade. Eu tenho infecto, eu tenho clínico, nós temos plástico, nós temos ortopedista, nós temos físio, nós temos enfermagem, nós temos nutrição. Então, tudo isso em conjunto é que vai levar algum benefício, né, para esses pacientes tão ruins, de prognóstico tão ruim, né, que são esses pacientes nossos que hoje, genericamente, a gente fala que tem a isquemia que ameaça a viabilidade do membro, a isquemia ameaçadora do membro. A gente ainda não tem um termo bom, né, traduzido para o português para isso, que é o Chronic Limb Threatening Ischemia. Então, não sei, Liud, se eu respondi a questão lá do estágio de risco 4, acho que, né, eles foram piores em tudo, viu, Bruno? Eu não sei se você estava vendo, mas eles foram piores em tudo, em tudo. Nutrição, funcionalidade, tudo, mortalidade, amputaram mais, tiveram mais tempo de internação, mais tempo de CTI. Reamputação. Mais tarde, exato, no longo prazo, né? Quando você acompanha esses pacientes em um ano, eles são os que mais reinternam e mais reamputam. 50% deles reinternam, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, o estágio é ruim, sim, e ele é uma ferramenta não só diagnóstica, né, Eliud? Você também está aplicando, né? Saciloto Bruno, também. eu achei... nós estamos passando aqui um momento de amputação absurdo no Brasil inteiro, sobretudo por causa da pandemia. E talvez essa classificação bem feita, talvez até nos ajudasse de maneira até a melhorar o nosso prognóstico, que atualmente, assim, não só no serviço de urgência mesmo, mas no Brasil como um todo, nós estamos passando essa dificuldade. Bruno, o que você acha desses dados aí? Qual a sua opinião, por favor? Olha, hoje, primeiro, respondendo ao seu questionamento, assim, tudo foi bem claro. Esses pacientes do estágio 4 são pacientes que chegam no extremo da doença, no extremo das complicações relacionadas a toda a situação clínica do diabetes, da doença aterosclerótica. Eu quero, antes de tudo, agradecer a você pelo convite, né? Fiquei muito feliz de ser lembrado pela sociedade. Parabenizar também você pelo excelente trabalho que está fazendo junto à sociedade, de hoje está um trabalho brilhante, realmente merece todo o parabéns. Quanto aos dados, Alessandra, eu fiquei muito contente pela apresentação sua, muito clara e concisa, e é realmente um resultado de um trabalho que enche os olhos de qualquer um que atua nessa área do pé diabético, né? A gente fica até imaginando o tamanho da organização e da padronização para se chegar a esse resultado, porque a gente vivencia aqui uma situação de alguns serviços no Espírito Santo que tem também a possibilidade de trabalhar com multidisciplinaridade, temos acesso a
toda a estrutura que precisa ser feita para atender esse paciente, mas nos falta essa organização, essa padronização que o Túlio falou. E é dessa situação, padronizar, organizar o serviço, que a gente consegue atingir esses resultados, consegue aferir e medir isso aí. Achei muito interessante a abordagem de alguns aspectos clínicos que muitas vezes são negligenciados, por exemplo, a desnutrição. A gente sabe da relevância que é isso, mas quando isso é ferido, é medido, ainda salta aos olhos o quanto que a gente deve estar atento a essas situações clínicas, né? Outra situação que eu achei brilhante foi a avaliação da mobilidade funcional. É algo que não está incluso na classificação do Wi-Fi, mas ao invés de a gente utilizar apenas como taxa de efetividade do tratamento a sobrevida livre de amputação, avaliar se esse membro vai ser útil, se esse membro está sendo adequadamente utilizado por esse paciente, eu acho muito mais efetivo para aferir o quanto que a gente conseguiu trazer de benefício com o tratamento desse paciente. Eu, particularmente, penso que é um critério importantíssimo avaliar essa funcionalidade, tanto para avaliar o resultado, como foi feito por vocês, quanto até para poder indicar se nós vamos ou não investir mais nesse membro, porque muitas vezes é o critério até de uma amputação primária. Né? Não é incomum nós nos depararmos com um paciente com anquilose importante, com um paciente que é acamado, muitas vezes frágil, uma fragilidade clínica enorme, e a gente tem que pensar se isso é funcional. Isso, sarcopênico, e que algumas intervenções, principalmente as intervenções são abertas, e muitas vezes o paciente requer isso, ou múltiplas intervenções, vão acabar expondo ele ainda a um risco maior de mortalidade. Bruno, sim? Bruno, só acrescentando, Túlio, a componente social também é importante na recuperação desses pacientes quando em alta, domicílio. Que aí você precisa ter um suporte melhor dentro de casa para que esse paciente consiga ter uma boa recuperação. Então, assim, quando você linka os três, né, a parte nutricional, funcional, e você ainda ter falta de um apoio dentro de casa, o prognóstico ele vai piorando cada vez mais. Eu só Muito bem lembrado. Que a gente colocou nesse trabalho, e é a primeira vez que esse termo vai ser colocado na literatura, é a sobrevida livre, é a sobrevida funcional livre de amputação. E não adianta só a pessoa estar livre de amputação. Você faz uma transmeta e resolve, ele não teve amputação maior, mas ele também não anda. Então, assim, não é isso que a gente quer, né? Então, nós nesse texto, nesse paper da Alessandra, nós temos o termo sobrevida funcional livre de amputação. Era só para chamar essa atenção. Eu achei brilhante, achei perfeito essa ideia de incluir isso numa avaliação, tentar aferir como que está esse resultado. Eu gostei muito. O Eliud lembrou essa questão social. Opa, caiu tudo aqui. Desculpa. E eu gostaria de lembrar que a gente está vivenciando aqui no Espírito Santo, eu acho que não deve ser diferente de Belo Horizonte e nos outros estados do Brasil, um desmonte ou um descaso com a situação do paciente vascular. Assim, eu sei que a gente vive uma pandemia e que o número de leitos, principalmente do SUS, ele é reduzido, mas, de certa forma, eu acho que a atenção tem sido um pouco negligenciada desses pacientes. É claro que a gente, hora nenhuma, vai desmerecer a situação crítica que a gente vivencia, mas eu acho que cabe a lembrança de que alguns serviços, aqui eu posso falar muito claramente, estão sendo literalmente desmontados e isso vai ser, talvez, uma situação que vai trazer uma piora muito importante dessa evolução dos pacientes. Essa piora já é real. Ele citou aí o índice de amputação, isso tem ocorrido. Nós temos aqui alguns centros de atendimento dos pacientes e que já vinha trabalhando com uma demanda enorme, sem condição de trabalho adequada, então um esforço enorme do vascular para tentar fazer um serviço adequado, tentar tratar esse paciente de forma
acolhê-los de forma adequada, mas eu acho que isso tende a piorar muito, e parte disso, talvez pelo descaso com a doença, com esse problema social enorme que é. Eu só, antes de finalizar, Lio, desculpa, eu queria mandar um grande abraço para o Saciloto e parabenizá-lo, e também externar minha felicidade em dividir com ele esse debate. Foi um preceptor, uma pessoa muito importante na minha formação, e a quem eu acho que devo parte da minha formação. Sempre muito gentil, sempre muito atencioso com o residente. Então, não poderia deixar de lembrar e agradecer e mandar um grande abraço para ele. Muito bem. Saciloto é uma pessoa muito difícil, né, Túlio? Só lembrando que nós estamos aqui com o nosso vice-presidente da Nacional, doutor Júlio Peclá, escreveu um livro recentemente sobre isquemia crítica. Eu vou pedir também, logo após a palavra do Saciloto, que ele dê também uma canja para nós, aproveitando também principalmente o tema, que ele é muito de interesse muito grande dele no dia a dia. Doutor Saciloto, o senhor nos ouve? Opa, deu aí para ver? Tá dando. Bom, depois dessa puxada do Bruno aí, né, nem vou falar mais nada, não. Agradeço muito, Bruno, foi um grande prazer. Foi bom residente? Foi bom residente, Bruno? Tudo bem. Não, muito, excelente residente. Muito obrigado, Bruno, pelas considerações aí, viu? Foi realmente... Já faz um tempo, né, que você saiu lá do servidor. Deve ter uns 20 anos, não, Bruno? Uns 3 netos. Mais ou menos uns 3 netos. Bom, quase Saciloto, isso. Saciloto, o que você acha dessa operação aí do Túlio, esse trabalho deles aí, da Alessandra, que colocou o SVS aí quase que no bolso? O que você acredita a esse sucesso dessa equipe lá no FMG e no Hospital Isoleta? Primeiramente, parabenizar o Túlio pelo brilhante trabalho, e a Alessandra pela apresentação também bem concisa, os gráficos assim elucidou bastante toda a apresentação. É um trabalho retrospectivo de peso, né, porque o número considerável de casos, 660 casos, não é fácil realmente uma análise desse grande número de pacientes, incluindo lesões tróficas, incluindo os pacientes diabéticos. E a gente tinha, assim, no cotidiano da gente, lá no servidor, intuitivamente nós já fazíamos uma estratificação dos pacientes durante a avaliação clínica, durante a condução dos pacientes. Por exemplo, nós sempre consideramos as lesões de calcanhar, por exemplo, a gangrena de calcanhar ou lesão trófica infectada de calcanhar, de altíssimo risco, e é o que fala realmente o HIFI, né? O estágio 4 do HIFI, onde você tem aquelas lesões de calcâneos, muitas vezes, mesmo com a presença do pulso, nós não conseguimos salvar aquele membro e há uma progressão. E a classificação HIFI veio para isso mesmo, né? Melhorar as publicações, análise de trabalhos comparativos. Há uma necessidade do padrão e classificação desses estágios importantes. E nós temos adotado lá a classificação HIFI, inclusive nós temos um trabalho já publicado o ano passado na Annals of Vascular Surgery, que foi uma comparação dos angiossomas na revascularização infrapoplítea, dos angiossomas e a classificação HIFI. Um trabalho já publicado, nós estamos, na prática assim, do cotidiano, até falha um pouco, mas no protocolo dos pacientes nós já introduzimos a classificação HIFI. E o trabalho de vocês, do Túlio, de grande peso, né, como ele já comentou, mostrando aí altas taxas de amputação nos pacientes de nível 4, 50%. E um dado interessante que o Túlio já comentou é o estado nutricional desses pacientes. Nós observamos isso no servidor também. À medida que esse paciente vai permanecendo por longo tempo internado, ele vai tendo um déficit nutricional muito importante. Isso foi caracterizado no trabalho e realmente eu acho que deve ser introduzido, inclusive, muitas vezes nós pedimos essa avaliação nutricional, proteínas totais e frações, porque realmente é importante na cicatrização da lesão o estado nutricional dos pacientes. Outro aspecto muito importante que o Túlio já comentou é a mobilidade desses pacientes. Logicamente, aquele paciente já com anquilose
de joelho com uma lesão trófica grave, uma lesão de calcâneo, esse paciente praticamente já cai numa indicação de amputação. E tem uma citação aqui importante no trabalho, né? O membro disfuncional não tem valor na qualidade de vida e a decisão do serviço em revascularizar o membro depende da avaliação da mobilidade e da função do membro, né? Foi a opinião aí do serviço de vocês e também é a nossa. E eu acho que, como o Bruno comentou, a colocação desse item no Hi-Fi eu acho que vai acabar sendo muito importante. Em termos gerais, é isso, né? A sobrevida também foi o grande destaque. Os pacientes com lesões 4 têm uma taxa de óbito em um tempo curto grande, como foi a análise do trabalho, 45,2%. E no final da discussão, achei uma discussão muito boa. O trabalho o Túlio chama atenção para a importância do grupo multidisciplinar no tratamento desses pacientes. E a coleta desses dados também, como foi comentado, é muito importante. É difícil também essa coleta num grande número de pacientes, como foi realizado. Eu tive a oportunidade de participar. Opa! Saciloto, e a gente percebe como é difícil você catalogar esses dados. Nós estamos vendo uma série de ensaios clínicos falando de vacina, e aí os questionamentos, se a amostra foi suficiente, se não foi, se pegou todo o aspecto da população em si. E, assim, no estudo retrospectivo, esse N foi bem interessante de ser avaliado. Sem dúvida. Eu tive a oportunidade de participar de uma outra tese também, que foi analisado ao nível bacteriano das infecções do pé diabético, e também percebe-se que todo o grupo está voltado para uma análise desses pacientes muito criteriosa, as culturas muito bem feitas, o número de isolamento bacteriano assim, impressionante. Então, realmente, é um grupo muito forte no tratamento do pé diabético. Parabéns, Túlio. E uma questão assim mais relacionada a uma das tabelas que acho que foi projetada até pela Alessandra. Alessandra, em termos de revascularização, as porcentagens de revascularização, eu notei aqui, por exemplo, no estágio 1, 2 e 3, 1 e 2 teve mais revascularização que nos outros estágios 3 e 4, foi isso mesmo? Só mais essa dúvida que surgiu aqui numa das tabelas. Provocar um pouquinho a discussão com a Alessandra, que está muito quietinha lá, né? Que ela mostrasse isso, né, e visse isso. Eu vou abrir a tabela de novo, que acho que vai facilitar. Notei também o índice tornozelo-braço no estágio 1 e 2 também, assim, um nível bom, né, de índice tornozelo-braço também, né, nesse tipo de paciente. E pior, logicamente, no 3 e 4, né, vai piorando a parte isquêmica também. Mas sabe por quê, o Saciloto? Dos pacientes, é o seguinte, que é tanto dado que eu não lembro direito, assim. Eu vou compartilhar. 41% ou 42% dos pacientes tinham uma isquemia mais avançada, abaixo de 0,6, 0,5, assim. 40 e pouco. E nós revascularizamos por volta aí de uns 39%. Entendeu? Certo. Na classe 3 e 4, eu acho que talvez tenha revascularizado menos, porque amputou mais. Tá certo, Entendeu? E na classe... No estágio 1, por exemplo, você fez 25% de revascularização, no 2, 23%, no 3, 10,6%, no 4, um pouquinho menos. Acho que foi porque já foi para amputação direto, né? Era um estágio muito avançado de infecção. Sim. São pacientes mais graves, né? E eu até estou compartilhando aqui a tela para vocês, que é essa aqui, esse slide, né, que você estava olhando. Isso. Isso.
que acontece? Esses pacientes de estágio 1 e 2 são pacientes que a gente acabou revascularizando porque alguns eles chegavam sem pulso, sem identificação, e a gente só conseguiu identificar o índice através do duplex. Então, com ITB incompressivo e tudo. Então, são pacientes que já chegavam com possibilidades de moderado, com benefício para revascularização de moderado. E aí, na dúvida, pela ferida não estar evoluindo muito bem, tudo a gente acabava revascularizando. Mas olha só, desculpa, olha a taxa total de revascularização, acho que eu falei errado. Deu 41 ponto alguma 41 coisa. pontos, né, 41 e alguma coisa % de revascularização. Então, quase metade dos pacientes foram revascularizados. Revascularizado. Né? Mas, assim, de isquemia importante, devia ter uns 45, alguma coisa assim. Então, assim, nós não revascularizamos todos, porque muitos chegavam, era o Wi-Fi 1 e tudo, alguns tinham pulso, né? Então, isso variou ali. Não. E, assim, a ideia também, como são pacientes mais graves, por ele ter pulso, ter essa questão nutricional e tudo, a gente ia tentando controlar a questão mais da ferida, porque os pacientes diabéticos, o principal problema deles na internação era a infecção e a ferida. A infecção e a ferida controlando, a tomada de decisão de revascularizar era postergada. E esses dados é o da primeira internação, né? Mas vocês fazem uma avaliação com duplex nesses pacientes, que é difícil, às vezes, com a calcificação, você determinar uma revascularização, né? Às vezes o paciente tem pulso poplíteo, não tem os distais e está a pérvia fibular, que acaba dando uma boa taxa de perviedade, mas o índice tornozelo-braço fica muito difícil de avaliar. Então, o ultrassom Doppler mostra bem ali a fluxo monofásico distal, né? Mas olha só, o Saciloto... Por isso que eu acho que teve mais revascularização no 1 e 2 até o 3 do que propriamente no 4, né, que teve um menor número de revascularizações. As lesões já perdidas, vamos dizer assim, né, já eram pernas e lesões já muito avançadas. Tanto com feridas muito extensas. Com feridas muito extensas, que aí entre revascularizar e amputar, para não... prejudicar ainda mais a qualidade de vida do paciente durante a internação, então tem essa opção de amputar ao invés de revascularizar. Então, às vezes, a tomada de decisão para os pacientes mais graves, ela é mesmo em conjunto para avaliar, vai ser funcional revascularizar esse membro ou não? Então, tem esse sentido. Então, acabava que esses pacientes, eles foram para a amputação e não para a revascularização. Eu acho que isso que está faltando na classificação Wi-Fi, eu acho que o que está faltando é isso, que na literatura também tem muitos trabalhos querendo acrescentar já outros fatores para análise da amputação e da revascularização, que é um deles, que é a funcional que vocês estão propondo incluir também na classificação Wi-Fi. Eu acho que ainda está faltando alguns itens na classificação Wi-Fi para orientar um pouco mais, padronizar um pouco mais as indicações desses pacientes. Perfeito. Saciloto, provocando aqui agora, Júlio, o Saciloto ele começou de leve e tal, e no final ele deu uma apertada ali na Alessandro no Túlio ali, que ele tiver que se virar. Como é que você vê essa realidade hoje do estadiamento do GLASS, do Wi-Fi, dentro do contexto do dia a dia, na prática da cirurgia vascular? Está por aí, Júlio? Estou aqui. Para começar, obrigado aí entrar aqui de sopetão a seu convite, é obrigação. Estava aqui só apreciando e os amigos aqui, o Túlio, o professor Saciloto, 2 professores queridos. Grande prazer. Eu estava aqui só bisbilhotando e aprendendo. Parabenizar a Alessandra aí. A gente conhece bem o trabalho da UFMG, capitaneado pelo Túlio. Túlio é um grande pesquisador, um grande cientista, aí, um cara de destaque internacional, nós todos conhecemos. Saciloto é uma vida inteira dedicada ao tema. A gente tem muito a aprender com ele, vem aprendendo, publicações excepcionais em revistas internacionais
de fatores de impacto altíssimos. Então, a gente está aqui realmente com 2 colegas de altíssimo nível, 2 amigos, e o Eliud, que vem aí, nos últimos anos, despontando como uma referência no pé diabético no Brasil. Eu não tive o prazer de assistir toda a apresentação, Alessandra, mas eu peguei boa parte da sua apresentação. Como já foi dito aqui por todos, um trabalho, apesar de ser retrospectivo, um trabalho robusto, com uma casuística importante. E quanto à classificação Wi-Fi, é o que a gente tem tentado fazer. Mas, como o Sacilotto acabou de falar, nem sempre a gente consegue por ter dificuldades de acesso ao índice tornozelo braquial. E na nossa clínica, a gente vem ainda utilizando o ecodoppler e a avaliação clínica como importantes indicadores da conduta a ser tomada, né? Eu acho que a classificação Wi-Fi ela veio para padronizar, e a gente vem aprendendo com ela. Eu acho que é uma obrigação nossa buscar sempre que possível fazê-la. Em relação ao livro que o Eliud citou, realmente a gente procurou reunir aí um grupo de colegas com muita experiência no tema. E é isso, é um tema que a gente se dedica. Hoje, por exemplo, de 6 da manhã até 5 da tarde, eu estava revascularizando 2 pacientes, 2 casos extremamente complexos, de operações. A gente tem que disponibilizar aí de conhecimento, de arsenal terapêutico, tecnológico, procurar trabalhar sempre aí num ambiente favorável, com imagem adequada, com materiais disponibilizados em sala, para que a gente possa ter recursos para transpor aí esses casos mais complexos e procurar salvar membros. Lembrando também que a amputação ela tem, muitas vezes, uma morbimortalidade muito alta, às vezes maior do que a tentativa de revascularizar o membro. Então, é muito difícil você indicar uma amputação primária, né? Nem sempre essa decisão é fácil, né? Como a gente vê, às vezes, no livro. Nós estamos com um caso, por exemplo... Oi? Não, pode complementar. Só para encerrar, a gente está com um caso que eu operei no domingo à noite, aqui no Samaritano aqui da Barra, um paciente de 74 anos, Covid, no 5º dia de Covid, fez uma trombose arterial aguda, extensa. A gente revascularizou ele de meia-noite às 4 da manhã, trombólise, trombectomia mecânica, angioplastia, implante de stent, e ele está lá com a mina, entubado, estável hemodinamicamente, a perna nem melhorou nem piorou, e a família pergunta: e aí, doutor, qual é a conduta? Vai amputar? Vai tentar mais alguma coisa? Não tem muita coisa para fazer e nem está naquele momento ainda de indicação de amputação. É difícil. Então, a gente está lidando com os extremos. O Túlio falou muito bem, são pacientes que morrem muito pela doença aterosclerótica, que morrem por outras causas associadas. Então, a gente tem que ter muito critério para indicar tanto a revascularização quanto a amputação nesses pacientes. Então, é isso. Uma classificação como essa ela veio para somar, para nos dar mais segurança, para lidar com esse tipo de paciente que é de alta complexidade. Obrigado aí pela oportunidade, meu amigo Eliud. Tá, Joia. Agora, o Sacilotto, Bruno, Júlio, é porque você falou em tecnologia porque você não está sabendo e nem leu ainda um livro que o Túlio vai agora comentar para a gente, em primeira mão, e que eu já aconselho a todos a adquirir, que é um lançamento, né, Túlio? E que visa exatamente entrar nos ares da tecnologia. Fala para a gente, então, aí, Túlio, sobre o livro. Não ia deixar passar, não, porque já estou pedindo para sortear. Já vou te falar o segundo momento. Já quero um livro para sortear aqui para a nossa Sociedade do Espírito Santo. Tá, eu tenho ele no formato eletrônico e tenho umas cópias aqui já impressas também, mas antes eu queria falar umas coisinhas rápidas aqui. Pode falar. Com relação ao incompressível, nós estamos saindo agora um trabalho também por volta aí de 400 e poucos pacientes, é um estudo transversal dos pacientes incompressíveis. A gente tem usado o tempo de aceleração da artéria plantar medial e tem uma correlação altíssima com o grau de isquemia Wi-Fi.
Então, vai ser tese de doutorado de um assistente meu, Guilherme, aqui de Belo Horizonte, que é membro da nossa equipe aqui também. E então, assim, e vai ser muito fácil, porque você não precisa de fotopletismógrafo, que é a confusão toda, medir índice no dedo, o cara não tem dedo, e aí vira. E aí é o seguinte, aparelho de duplex todo mundo tem. Então, vai dar para fazer em todo mundo. Então, essa correlação vem disso aí também. Chamar atenção, todo mundo fala aí de amputação e tudo, a Alessandra mostrou ali, a nossa taxa global de amputação foi 17%. Ela é muito abaixo da média nacional. Né? A média nacional está por volta aí de 50% e tudo. Né? Mas eu volto a repetir, isso não é porque tem um cirurgião maravilhoso que revasculariza todo mundo. Pelo contrário, quem revasculariza todo mundo vai perder paciente, vai amputar. Por quê? Vai desconsiderar os outros fatores que levam à amputação, que é ferida e infecção. Então, nesse ponto, o Wi-Fi veio nos ajudar, ele veio nos colaborar dessa forma. E a outra questão que eu falei, já tinha dito, que é a questão da multidisciplinaridade. Então, toda essa tecnologia de curativos novos, de curativos complexos e tudo, a Alessandra que traz para a gente. Uma dessas tecnologias que a gente vai usar agora, que estamos usando, mas a gente tem que deixar bem claro que é um trabalho experimental, é a terapia de células-tronco, né, que nós estamos desenvolvendo. O Eliud falou aí do livro. Então, assim, nós realmente lançamos esse livro agora no final do ano, junto com várias universidades mundiais. Esse eu tive que ser um pouco bem mais rigoroso, porque é um tratamento experimental e, assim, nós tivemos que chamar só gente de ponta. Então, foi Yale, com a Universidade de Yale, né, com o Albert Einstein College of Medicine, Universidade de Berlim, Universidade de Tel Aviv, Universidade de Miami, um punhado de universidade americana aí, o Imperial College de Londres. Então, assim, nós pegamos realmente um pessoal maior, e cada um dentro da sua área, né? Uns para AVC, outros para isquemia miocárdica, muitos para membro inferior, né? Mas, assim, ressaltando que é uma tecnologia ainda experimental, Eliud. Mas, em breve, nós desenvolvemos uma técnica nossa aqui no nosso grupo, a Alessandra, inclusive, faz parte desse setor lá no nosso desenvolvimento, que é com células adiposas. A gente tem pego células adiposas do paciente, a gente faz uma centrifugação, faz uma filtração e tudo, para conseguir o que a gente chama de fração do estroma vascular, que é onde moram as células adultas indiferenciadas que a gente consegue tentar, né? A gente quer induzir a angiogênese. É isso que é a nossa finalidade. Então, depois eu te mando o formato eletrônico e te mando por SEDEX uma cópia dele impressa, né? Mas, assim, chamando a atenção que é experimental, né, Eliud? Então, assim, porque o pessoal vem assim, eu recebo coisa do Brasil inteiro, paciente querendo ser curado do diabetes, fazer transplante no pâncreas. Pô, não, calma lá, não cheguei a isso, não. Nossa, é só para isquemia e para feridas, ponto. Depois a gente vê, né? Tem nenhuma vacina sendo produzida aí, não, escondido, né? Com RNA mensageiro, não. Bom, pessoal, vamos agora finalizar a nossa reunião. Foi muito proveitosa. Gostaria de agradecer a todos e vou passar a palavra para cada um agora para suas considerações finais. Lembrando que essa reunião ela foi provocada, né, logo de início, e tem um sentido muito grande, um sentido muito positivo, sabe, Cecílio? Nós estamos aqui fazendo um voto de confiança, um voto de otimismo, para que o nosso amigo, irmão, diretor científico, Dr. Antônio Augusto, que ele esteja o mais breve possível ao nosso lado. Essa reunião foi dedicada a ele, por isso que eu escolhi um tema bastante científico, com bastante ao estilo de como ele gostaria de ser trabalhado uma classificação, não só pelo fato de se classificar o paciente, mas para você ter resultados e um estudo em cima daquilo que você classifica e que dê alguma alternativa para esse paciente. Então, essa reunião ela foi totalmente, 100% dedicada, obviamente, a todos os nossos entes e os nossos amigos que nós perdemos, que estão passando por dificuldades, mas
sobretudo, um voto de louvor, de otimismo e até breve, viu, Antônio Augusto? Tenho certeza que daqui a pouquinho você vai estar conosco e exigindo cada vez mais o rigor científico que lhe é peculiar. Então, fica aí a lembrança de que essa primeira reunião, realmente, se tivesse que colocar o nome, sabe tudo, eu colocaria o professor Antônio Augusto Barbosa de Menezes, a quem eu rendo a minha homenagem. E deixo aí as considerações. Inicialmente, vou começar com o mais novo, Bruno, para que a gente faça e finalize essa reunião com chave de ouro. Bruno. Obrigado, presidente. Opa! Fica quietinho aí, moço. Bruno ainda saiu, senão eu passo para o... vai lá, Bruno, por gentileza. Então, vou reiterar meu agradecimento a você, Eliud, ao doutor Túlio, ao doutor Sacilotto. Um grande abraço, doutor Antônio Augusto. Fiquei muito feliz pela recuperação dele. Torci, rezei bastante. Eu desejo a todos um 2021 com muita saúde, sorte e vacina. Vamos em frente, vamos enfrentar isso aí. Um grande abraço a todos e obrigado. Doutor Túlio. Agradecer aqui você, né, Eliud? Agradecer a presença aí do Bruno, o próprio Juliano que está ali, principalmente aqui o meu grande amigo aqui, Sacilotto, que está sempre aí junto com a gente aí, viu, Sacilotto? Obrigado aí pela... Opa, ele falando e você babando, né? Ele falando e você babando aqui. Porque é o seguinte, o meu braço direito, que é o Ricardo, foi residente do Sacilotto, entendeu? Então, assim, ele acrescentou demais ao serviço, porque, assim, tem um momento que as pessoas desistem, né? Então, assim, eu continuei lutando sozinho, e aí o Ricardo chegou, vindo do Sacilotto, já bem preparado, e aí nós, entendeu? Quando tem dois, aí fica mais fácil. E aí nós desenvolvemos o que foi hoje. Então, eu devo muito ao Sacilotto. Direta, sabia que o Ricardinho tinha algum problema, mas tudo bem. Sacilotto, por favor, eu vou deixar e depois a Alessandra e a gente finaliza aí com o nosso vice-presidente, a nossa reunião. Por favor. Foi um grande prazer, viu, Túlio? Foi um grande prazer. Eu só queria, gente, dar uma palavra aqui de apoio, Antônio Augusto, grande médico, grande ser humano, daí de Espírito Santo, viu? Nós estamos torcendo por ele, Antônio Augusto. Força aí. Desculpa, viu, Sacilotto? Opa, foi um grande prazer. Grande prazer estar com vocês, o Bruno, Túlio, o Antônio Augusto, com certeza vai se recuperar bem. E um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelas palavras, Túlio. E parabenizar o Eliud, que terminou o ano com a velocidade total e já está começando 2021 com a primeira reunião, acho que de todas as sociedades. Parabenizar pela presidência fantástica que está realizando aí no Espírito Santo, em Vitória, e realmente uma presidência muito elogiável. Agradeço muito o convite, viu, Eliud? Foi um grande prazer. Parabéns, Alessandra, pela apresentação e pelo trabalho também. Boa noite a todos aí. Até o próximo evento. Muito obrigado. E a nossa apresentadora, Alessandra, por favor. Não, eu queria agradecer, mas antes só respondendo uma pergunta que saiu ali, que é como é feita a abordagem nutricional desses pacientes, tanto na internação ou no ambulatório. No período do meu estudo foi dentro da internação. Esse ano a gente iniciamos também com o atendimento nutricional no ambulatório, multiprofissional, né? Então, só respondendo. Então, gente, muito obrigada pelo convite, adorei participar, adorei mesmo participar, pode me chamar mais vezes, tá? Que eu venho, sem problema nenhum. E parabéns a todos aí pelo trabalho, que eu acho que todo mundo aqui tem trabalhado muito, principalmente nesse período, né, nessa situação toda, e com muito esforço e muita dedicação de todos nós, todas as equipes, né, estão envolvidas nesses casos atualmente. Muito obrigada. Obrigado, Alessandra. E eu passo, então, antes de transmitir a palavra final para a minha doce Valéria, eu passo para o doutor Júlio Peclar, representando aqui a nossa sociedade, vice-presidente da Nacional, para que faça o encerramento da nossa reunião. Por favor, Júlio. Eliud, parabéns. Você, como o Sacilotto acabou de falar, você praticamente fechou o ano de 2020
e abriu brilhantemente 2021 com uma excelente reunião científica. Eu fiquei aqui aprendendo com vocês. Ao doutor Antônio Augusto, uma pronta recuperação, fraterno abraço. A gente está aqui na torcida aí para que em breve está aqui com a gente, mas esteja ainda mais forte numa semana tão triste, onde nós tivemos a perda, completou ontem uma semana do falecimento do nosso querido doutor Márcio Leal de Meirelles, uma referência de ser humano, de amigo, um ex-vice-presidente da SBSV Nacional, um lutador pela causa vascular, sempre foi, diretor do Observatório da Saúde aqui do Rio de Janeiro, ou seja, uma pessoa especial que nos deixou, mas vem aí essa excelente notícia da recuperação, vem se recuperando o doutor Antônio Augusto. Fica aqui um grande abraço, desejo boa noite a todos, parabéns mais uma vez pela reunião, e a você, Eliúde, que caminhe sempre firme nesse propósito de tornar a SBSV cada vez melhor, fazendo aí uma brilhante presidência e uma diretoria na Nacional também brilhante. Boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade. Beleza. Muito obrigado, Júlio, pelas palavras. E antes de finalizar, doutor Juliano Santos, nosso vice-diretor científico, está aqui, está a foto dele, não sei se ele está presente ainda, para também dar suas considerações finais aí. Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Queria dar os parabéns aí a todos, eu cheguei um pouquinho depois, acompanhei a reunião dirigindo, né? Parabenizar a Alessandra pela aula, foi muito boa. Doutor Túlio, como sempre. Mandar um abraço a todos, doutor Bruno, que é meu colega de trabalho, também foi também egresso do servidor estadual, então eu sou mais um que foi ele aluno do Saciloto, então sempre prazer estar com o doutor Saciloto também. Queria mandar um abraço para o doutor Antônio Augusto, que está em recuperação, não tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente ainda, mas mandando forças aqui. E agradecer a presença de todos, parabenizar pela primeira reunião do ano, para a gente já pegar o ritmo logo. E de hoje nem deixa a gente descansar, vai direto. Abraço e boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. Eu vou passar, então, a palavra final para a minha doce Valéria, para ela encerrar de maneira glamourosa a nossa primeira reunião do ano. Valéria? Em nome da diretoria da SBSV Regional Espírito Santo, nós agradecemos a participação de todos, agradecemos em especial aos palestrantes e aos diretores da nossa regional e aos moderadores por essa aula brilhante, por essa exposição brilhante. Muito obrigada a todos. Lembrando que o YouTube da SBSVS possui uma biblioteca científica que vale a pena ser visitada. E em breve nós teremos novidades com mais aulas, inclusive aulas do Tecnovasc. Então, fiquem ligadinhos lá no nosso canal, convidem outros amigos para assistirem às aulas todas sobre temas vasculares. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite.